Senhor, fui convidada para contar um pouquinho o meu testemunho. Antes vou ler em Jeremias 33:3. Clama a mim e respondei-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Agora eu vou falar um pouquinho da história da minha filha. Aos 18 anos, ela foi cometida com um nódulo. Fomos no médico, fizemos todos os exames, até achavam que era um cisto. Mas quando foi fazer novamente, viram que era um nódulo, precisou fazer uma punção. Aí o médico falou que a melhor alternativa era operar. Quando ela foi fazer a cirurgia, ele ainda achou que era um nódulo benigno e falou para nós esperar a biópsia chegar, que ele só tinha tirado um lado da tireoide para não comprometer os dois lados. Aí quando ele tirou tudo, fez tudo certinho, chegou a biópsia, deu que era maligno. E ele falou para nós que teria que voltar novamente para ter que limpar tudo, para não sobrar nada, para ficar uma cirurgia por completo. Mas que nessa segunda ela poderia não sair falando dali. Só que para a honra e glória do Senhor, nós crê que o que o Senhor fala, Ele faz. Aí nós fomos numa irmã, a irmã orou por ela e falou, Deus levanta ela como levita. E pode entrar e fazer essa cirurgia que Deus vai na frente. E ali nós pegamos com fé e fomos. Ela fez a cirurgia novamente, para a honra e glória do Senhor. Ela saiu de lá falando. O médico falou que ela não ia comer. Ela saiu comendo. Nossa, o médico chegou até surpreendeu com o que ele estava vendo. Ele nunca tinha visto daquele jeito que ela saiu tão bem de uma sala de cirurgia pela segunda vez. Mas quando Deus promete, Ele cumpre na nossa vida. Só basta nós crer naquilo que Ele prometeu. Aí, passou uns tempos, ela teve que fazer novamente os exames e descobriu que deu um problema no útero dela. Ela foi, fez novamente a cirurgia no útero. O médico falou que ela não poderia ser mãe. Então e se um dia lá na frente ela pudesse ser, ela teria que fazer um tratamento. Mas para a honra e glória do meu Deus, com 5 meses de cirurgia, descobrimos que ela estava grávida. Mesmo assim, ela ficou, assim, nós preocupada em saber como que seria, porque o médico falou que não poderia ter um filho, mas quando Deus promete, filha, vem perfeito. Hoje nós temos a Manu na nossa vida, ela é uma bênção e nós só temos que contar a vitória que Deus fez. Mesmo que ao nascer a Manu, ela pegou uma infecção generalizada. E o médico novamente falou para nós que era só para a honra e glória do Senhor, porque a infecção tinha pegado todas as partes do corpo, menos o rim dela. Ela foi se inchando e, nossa, só quem viu ela que hoje vê o milagre que Deus fez. Olha, irmãs, a barriga dela cheirava podre. Se vocês vissem o que ela passou, foi uma luta. Muitas ajudaram em oração, foram em casa ver ela. Foi coisas assim que nós passamos que só quem viu mesmo crê o que Deus faz na nossa vida. E para a honra nós temos a Manu. Vem, Manu, para as irmãs ver a benção que Deus deu na nossa vida. Hoje está aqui, ó, a benção que o Senhor contemplou na nossa vida. E eu creio que Deus faz milagre, irmãs. Se você estiver passando por alguma luta, alguma enfermidades e acha que Deus não está vendo, Ele vê sim, irmã. Porque o nosso Deus é Deus de milagre. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Apesar das feridas, apesar das decepções. Paz do Senhor, irmãs, eu gostaria de ler aqui em Salmos 66:20. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Irmãs, em outubro de 2014, no dia 14 de outubro, por volta de umas 8 horas da noite, a gente morava ali na Fazenda Gel, o meu esposo e o sócio dele tinham um barracão de laranja, e era numa terça-feira à noite, e na quarta eles iam começar a trabalhar. Daí eu estava na cozinha, a Sofia estava na sala
e o meu esposo foi lá para testar a máquina, porque no próximo dia ia começar. Daí eu encostei a porta porque o barulho era muito alto das máquinas e a porta da sala estava aberta. E a gente sempre ficava com a Sofia lá e ela nunca mexeu, sabe? Nas máquinas, a gente sempre estava lá. E ela pegou e deu a volta pela sala e foi lá. E o barulho era muito alto, só que mesmo assim a gente escutou um choro com um grito assim, sabe? E o meu esposo estava lá, era mais de 20 botões assim das máquinas, só que tinha uma chave geral. E quando ele escutou, ele puxou e eu também escutei o barulho e saí correndo e fui lá. A hora que eu desci assim a escada, eu vi que os bracinhos dela estavam presos na máquina. Era uma esteira, irmãs, e assim, era uma esteira de borracha e no final tinha uns rolos de ferro. E era bem estreito, não passava assim, nem o meu dedinho mindinho assim, na esteira, sabe? E a esteira foi puxando os bracinhos dela, teve um que puxou até quase assim perto do cotovelo. Só que graças a Deus meu marido estava perto e ele desligou rápido. Daí não tinha como puxar os bracinhos dela, sabe, irmãs? E daí meu marido precisou pegar umas chaves para desmontar e ficou queimadinho assim, sabe? Porque era uma esteira de borracha e tava ligando e puxando os bracinhos dela e eu precisei ficar segurando ela para ele desamontar. Aí a hora que tirou os bracinhos dela, a gente começou a mexer assim, sabe? Porque assim, irmãs, a gente tinha muito medo assim de ter quebrado, sabe? Porque os bracinhos, os ossinhos dela é bem fininho assim, e sei lá, ela era muito novinha, a nossa preocupação era assim que de ter moído, sabe? Porque era muito estreito. Aí eu peguei e fui levar ela para dar um banho para lavar, porque eu falei assim, eu vou levar ela no hospital, se eu chegar lá eles vão querer limpar e às vezes vai limpar rápido ou sei lá, às vezes vai doer. Então eu preferi eu limpar em casa, lavar bem lavado e a gente levou ela pro hospital. Aí a gente chegou lá, era o Dr. Fábio que estava lá. Aí ele pediu um raio-x, né? Demorou um pouco porque ele estava atendendo também, tinha mais crianças lá. Aí a gente foi fazer o raio-x, depois a gente voltou. Daí ele falou assim, olha, aqui no raio-x não tá dando assim que quebrou, sabe, irmãs? Mas ele falou assim, volta amanhã para vocês passar o doutor ortopedista, o doutor Beato. Ele falou assim, pelo menos ele vê certinho o raio-x, vocês tentam uma vaga aqui com ele no hospital. Aí no outro dia eu fui, só que tinha muita gente para passar com ele, sabe? E eu já cheguei e fui conversar com a recepcionista. Daí eu expliquei para ela tudo, daí ela falou assim, então vamos, não tinha nem horário marcado, não tinha nem vaga, mas ela falou assim, vamos passar você na frente, né? Aí o Dr. Beato olhou tudo certinho, ele falou assim, olha, não quebrou nada mesmo. E daí ele falou assim, só que deu uma queimadura, ficou queimado, sabe? Aí eu passei com outros médicos, daí eu precisei ficar 50 dias, todos os dias indo no hospital para trocar aquele curativo, sabe? E às vezes eu chegava, era rápido, às vezes eu tinha que esperar 3, 4 horas, dependendo assim, como que tava o movimento, sabe? Mas assim, irmãs, eu agradeço a Deus, assim, porque por mais assim que aconteceu isso, mas Deus guardou ela de não ter acontecido coisa pior, porque o nosso maior medo era ter quebrado, sabe? Porque era muito fino e a gente ficou com muito medo. Mas assim, graças a Deus, irmãs, assim, não quebrou nada. Deus guardou ela assim, que foi só queimadura mesmo. E assim, eu agradeço a Deus por tudo assim quanto Ele tem feito. Porque, irmãs, mesmo nós não estávamos firmes assim
presença do Senhor, sabe? Ia de vez em quando, relaxadamente, mas quando Deus tem um propósito na vida da gente, Ele guarda, sabe? E eu tenho agradecido a Deus todos os dias, porque Ele tem sido fiel na minha vida, sabe? De lá pra cá foram acontecendo muitas coisas. A gente precisou sair de lá, mudar, porque o meu esposo e o sócio dele houve uns problemas, eles perderam tudo. A gente precisou vir pra Conchal para pagar aluguel, sabe? Mas estava muito difícil. Nisso eu comecei a fazer faxina. Aí eu tava trabalhando e a gente tava pagando aluguel. Daí eu conversando com a minha mãe e a minha irmã, eu falei assim, ai, tá difícil, porque assim, é muito rápido, às vezes você acaba de pagar não dá tempo de nada, já tá chegando o próximo dia para pagar. Aí a minha mãe com a minha irmã falou assim, ah não, tem 2 cômodos lá em casa, no fundo, você dá uma ajeitada, aí vocês vêm morar aqui no fundo. Daí a gente deu uma ajeitada aqui, fizemos uma cozinha e uma sala que ainda tinha espaço. Aí a gente veio morar. Aí, irmãs, foi acontecendo assim muita coisa, sabe? Meu esposo perdeu tudo, o emprego, tudo. Aí ele resolveu fazer uns cursos para ser caminhoneiro. Aí ele fez alguns cursos e mandou o currículo em um monte de lugar. Só que, irmãs, não chamava. Aí, e eu tendo assim que trabalhar, fazendo faxina, tendo assim que pagar tudo, sabe? As contas da casa. Mas, assim, não era fácil, sabe, irmãs? Mas, assim, Deus me dava força, sabe? Eu trabalhava bastante e pagava. Daí surgiu uma oportunidade para o meu esposo ir trabalhar num certo lugar. E ele foi, começou, ficou mais de ano trabalhando e ainda não recebia, porque eles estavam ajeitando para começar o negócio, tudo. E ele ia trabalhar. Depois, quando inaugurou, eu até fui trabalhar uns dias com ele. Larguei a faxina e fui trabalhar com ele. Mas eu fiquei só 10 dias, porque daí, quando inaugurou tudo, eu vi que não estava dando certo, eu não estava se dando muito bem lá. Aí, e ele com o outro rapaz que tava, né? Aí eu resolvi parar de trabalhar lá. E falei, vou ficar em casa um pouco, vou descansar uns dias, né? Porque não é fácil, sabe, irmãs, a faxina. E eu tava vendo assim direto. Só que assim, quando as pessoas que eu trabalhava souberam que eu parei, elas ligaram pra mim, sabe, irmãs? Todas elas ligando só que isso já fazia uns 15 dias, já que elas já tinham arrumado outras. Aí elas ligaram perguntando que o dia que eu quisesse voltar, que elas dariam a oportunidade pra mim de novo. Aí eu falei assim, eu vou descansar uma semana, depois eu volto. Aí meu esposo meu esposo ficou lá trabalhando tudo e eu não tava contente, sabe, irmãs, com o serviço, porque ele saía 7 horas da manhã, às vezes chegava 10, às vezes até mais tarde e não tava recebendo, não tinha retorno e eu que tinha que pagar tudo ainda, sabe, e ele trabalhava bastante, nada. Aí eu não tava contente, sabe, irmãs, muitas das vezes eu ficava brava, sabe, dele tá indo trabalhar lá, só que assim, era coisa assim que às vezes poderia ser coisa da minha cabeça, mas eu não queria que ele fosse trabalhar lá. Aí ele continuou uns meses, aí não deu certo, daí ele resolveu sair. Aí, irmãs, graças a Deus, Deus deu um livramento muito grande para ele, sabe? Ele saiu, depois andou acontecendo umas coisas lá que foi Deus. Irmãs, mesmo ele estando assim, desviado, afastado dos caminhos do Senhor, Deus tem guardado ele, Deus tem protegido ele de muitas coisas e Deus guardou ele assim, de uma coisa muito terrível, mas Deus conhece o coração dele, sabe, irmãs? Daí ele foi trabalhar em outro serviço.
E assim, eu agradeço muito a Deus, porque Deus tem sido fiel na minha vida, sabe? Mesmo a gente sendo fraco e falho, mas Deus, ele tá sempre conosco. E agradeço muito a tudo que Deus tem feito por mim. Então, irmãs, daí ele saiu e agora voltou em outro serviço, graças a Deus tá dando certo. E pra mim também, sabe, irmãs, as coisas tá dando muito certo. Eu agradeço a Deus por tudo quanto ele tem feito por mim, pela minha família. Ele tem guardado eu e a minha casa. Ele tem protegido nós de tudo de mal, né, que tá acontecendo aí, que as irmãs tá vendo, assim, que aconteceu essa pandemia, que ninguém tava esperando, né, irmãs? Mas graças a Deus, Deus tem guardado eu e a minha casa. E eu queria contar mais um testemunho também bem rapidinho, que assim, a gente sempre vê o pastor falando a respeito de dízimos, né, irmãs? E a gente sempre vê irmãos contando bênçãos, e eu sempre começava a pagar assim, mas nunca pagava certo, sabe? Às vezes começava, parava, mas daí chegou o final de ano, eu ouvi um irmão contando um testemunho a respeito do dízimo, sabe? Aí eu coloquei assim no meu coração que eu queria começar aquele ano ser fiel, sabe? Pagar os meus dízimos certinho. E eu comecei a pagar. Daí logo veio essa crise e essa pandemia. Daí, só que assim, irmãs, graças a Deus, Deus tem me dado graça para eu estar sendo fiel. E assim, irmãs, parece até uma coisa, mas nessa época assim que tem muita gente perdendo o emprego, gente assim diminuindo os salários, tudo, mas Deus tem sido tão fiel na minha vida que eu tenho assim, nessa época assim de crise, é a época assim que Deus tá mais me abençoando, sabe? Eu tô ganhando mais, sabe? Eu tô assim de pessoas muito boas, sabe, irmãs? Deus abriu portas assim de patroas muito boas para mim. Elas têm aumentado o salário, sabe? E assim, eu agradeço a Deus, porque assim nessa época de crise Deus tem me abençoado mais ainda. E assim eu agradeço a oportunidade. Queria assim estar pedindo para as irmãs continuar orando por mim e pela minha casa. E que as irmãs apresentem meu esposo em oração, que nós possamos estar todos juntos na casa do Senhor e que eu possa dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãs. A paz do Senhor para todo o povo de Deus. Eu vou adorar o Senhor nesse momento e que o Espírito Santo de Deus possa visitar a sua vida e a sua família nesse momento. Amém? Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo,
estender por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Jesus. Exaltado é o teu santo nome. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus vai abençoar a sua vida e a sua família. Amém, irmãos? Pai do Senhor.